Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar início ao estudo de composição de função composta. Então, uma coisa que eu gostaria que você observasse ao longo da explicação e da resolução dos exercícios é que a função composta, ela não muda o que nós sabemos a respeito de função. Nós não vamos ver uma outra maneira de calcular função, de trabalhar com função. O processo é o mesmo, a gente vai continuar, a gente vai ter uma lei de formação, essa lei de formação a gente vai pedir para calcular algumas imagens, o que você vai perceber é que o que vai mudar é que você vai calcular a imagem não de valores numéricos, nós vamos calcular imagens de outras funções, tudo bem? Então, a ideia da composição de funções, ela vai passar por isso aqui, Então, vamos colocar lá. Então, a ideia da função composta. Então, a função composta, nós vamos ter a seguinte situação. Imagine que nós tenhamos aqui um domínio. Então, nós temos aqui, Aqui tem um conjunto A, que é o domínio da função. E daí nós temos um contradomínio. Aqui, dado por um conjunto B. O que nós sabemos da teoria das funções? Então nós vamos no domínio dessa função, selecionamos um elemento x qualquer no domínio dessa função. Daí nós aplicamos a função, então vamos supor, eu aplico aqui a função, vamos supor que nós vamos aplicar a função f. O que a função f vai fazer? A função f vai transformar o valor x no domínio em um y no contradomínio. Esse y, ele é obtido em função de x, então a gente pode dizer que isso aqui vai ser um f de x. Tudo bem? Então o x, eu aplico a função f e esse x vira f de x aqui no domínio da função. Tudo bem? E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos agora utilizar uma segunda função aqui, num conjunto C. Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar, essa imagem aqui, vamos aplicar uma outra função, chamar aqui de função G. Daí o que você tem que perceber? A função, ela é uma máquina transformadora, Então, eu pego o valor x, aplico a função f e transformo o x em f de x, através de uma lei de formação. Daí eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a função f, estou aplicando uma função g e eu vou criar o quê? Uma função g de f de x. Então eu vou transformar esse f de x em g de f de x. Está aqui, Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a ideia da função composta. Então o que eu gostaria que você percebesse, que a composição de funções, ela me permite transformar um valor x em um valor g de f de x. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Do jeito que está aqui, eu transformo o x em f e daí eu transformo o f em g de f. Só que daí o que eu quero fazer? Eu quero transformar o x de maneira direta em g de f de x. Para fazer isso, nós utilizamos quem? A composição de funções. Mas peraí, professor, é meio confuso isso aí, está meio complicado. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar uns exemplos, vamos pegar exemplos de função para a gente poder fazer isso aqui. Então, deixa eu apagar aqui para você. Bonitinho. Então, vamos pegar dois exemplos aqui, Vamos pegar uma função f a função f de x igual a
5x mais 2. Tudo bem? E a função g de x igual a x mais 1. Bem simplesinho, tá? Daí o que eu vou fazer, ó? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o domínio Vamos escolher aqui, ó, no domínio dessa função, um elemento qualquer. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o número 0. Tudo bem? Eu pego o número 0 no domínio e eu vou aplicar no número 0 a função f. Então, ó, eu pego o número 0, aplico a função f, e eu vou criar aqui no contradomínio, ó, no conjunto B, eu vou criar o quê? Vamos calcular, ó. Então, para x igual a 0, quem que vai ser o f de 0? 5 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. Então, a função f tem o poder de transformar o 0 em 2. Daí, o que a gente faz agora? Eu pego o número 2, aqui agora no contradomínio, e aplico uma outra função. Nesse caso aqui, eu vou aplicar a função g. E o que nós vamos criar? Nós vamos criar a imagem de g, só que agora aplicado, ó, na imagem de f, tá vendo? Então é como se eu estivesse calculando, ó, g, quem que é o 2? O 2 é o f de 0. Então eu estou calculando g de f de 0. E como que eu faço para calcular isso? Ó? É só substituir lá na função g, ó, no lugar do x, ó, g de x. X é quanto? 2. Então calcula g de 2. 2 mais 1, 3. Então o que aconteceu nessa função? Eu peguei o 0 no domínio dessa função, substituí na lei de formação e descobri a imagem. 2. Eu peguei o número 2 no domínio dessa função, apliquei o x igual a 2 e calculei a imagem. 3. Então, ó, essas duas transições aqui, o que elas nos permitiram fazer? Transformar de maneira direta o 0 no 3. A gente transformou o 0 no 3. Tudo bem? Tudo tranquilo? Só que eu quero fazer isso de maneira direta. E como que nós fazemos isso de maneira direta? Calculando a composta da função. Então, perceba aqui que a gente fez o seguinte, ó. Eu vim no domínio, tinha um elemento x. Esse elemento x, eu apliquei a função f e transformei ele em f de x. Daí agora, ó, eu vim no domínio dessa função, apliquei a função g e transformei ele em quê? G composto com f de x. Então, moçada, se nós quisermos a função que transforma diretamente os elementos do domínio aqui, os elementos do contradomínio lá, ó, é essa função que nós temos que calcular. G composta com f de x. Então, vamos fazer essa continha? Vamos fazer essa continha? Então, olha só. Grave isso aqui, né? Printa a tua tela se você quiser, ou se você estiver copiando, ó, lembre disso aqui, ó, que eu para x igual a 0, eu obtive o y igual a 3, tá? Então, vou apagar ali e vou calcular essa função, ó, a composta. Daí é aqui que vai acontecer aquilo que eu comentei com vocês, ó. Nós não temos um novo conceito para calcular o valor dessa função composta. É agir como a gente estava fazendo até agora com função, ó. Então eu quero calcular o f de 0, né? Troco o x por 0. Eu quero calcular o g de 2. Eu troco na função g o x por 2. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Eu quero calcular o g de f. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar na lei de formação o x por f. Então, olha só que bonito. Então aqui nós temos as duas funções. Então olha só, a função f que eu passei para você, ó, a função f de x, ela era a função 5x mais 2, né? E a função g de x, era a função
x mais 1. Daí qual foi o teste que nós fizemos, moçada? Qual que foi o teste que nós fizemos? Eu peguei o x igual a 0 e transformei em x igual a 3, lembra? Em y igual a 3. Então, ó, qual é a função que a gente tem que calcular para isso acontecer? Ó, é o g, desculpa, de f de x. Aqui eu já vou introduzir uma notação nova para vocês, tá? Sempre que você quiser calcular a composta, essa composta pode ser calculada dessa maneira, né? G de f de x, ou ele pode passar esse símbolo para vocês, ó. G bola f, tá? G bola f é a mesma coisa que calcular G composta com f de x. Tranquilo? Joia? Então, ó, vamos calcular G de f de x aqui, ó. G de f de x. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir na função g e trocar o x da função, tá vendo? Ó? Sai o x aqui da função, quem que está entrando no lugar dele? Está entrando f de x. Então, eu venho na função g, ó, eu troco esse x pela função f de x. Então, quem que é g de f de x? Vai ser f de x mais 1. Tá vendo? Ó? F de x mais 1. Agora a gente só tem que substituir o valor. Ó. Então, g composta com f de x vai ser igual a quem? F de x, 5x mais 2 mais 1. G de f de x vai ser igual a quanto? 5x mais 3. Aqui está a função g de f de x, ó. E perceba lá, ó, se você trocar aqui por 0, ó, g de f de 0. Se você trocar o x por 0, ó, 5 vezes 0, 0, 0 mais 3, 3. Então, ó, esse é o processo que nós temos para calcular a composição entre funções. Então, ó, vamos fazer mais um exemplinho aqui? Então, deixa eu pegar aqui o panicho. Olha! Então, aqui. Então, olha só, vamos calcular aqui, vamos aqui, ó, a função f de x igual a x quadrado menos 2. E a função g de x igual a 2x mais 1. Então, vamos calcular assim, ó. Quer ver? Vamos calcular f de g de x. F de g de x. O que é f de g de x? Nós vamos na função f, tá vendo? Ó? Na função f, nós substituímos o x pela função g. Tá vendo? Então, nós vemos na função f, ó, substitui, sai o x da função f e no lugar do x da função f entra a função g. Ó. Então vai ficar ó, g de x Então isso aqui você tem que perceber. Ó. O que a gente tem? G de x é o x ao quadrado menos 2. Então g de alguém é o valor que está entrando aqui entre parênteses, ó, no domínio da função, que eu substituo aqui. Ó. Se eu comparar essa função com essa, quem que eu estou substituindo no lugar do x? Está vendo? Ó? No lugar do x entrou a função g de x. Ó. Sai o x, entra g de x. Então eu venho nessa função, sai o x, entra g de x. Então o que nós temos? F de g de x vai ser igual a quem? F de g de x vai ser igual a g de x ao quadrado, g de x ao quadrado, que vai ser 2x mais 1
ao quadrado menos 2. Tá vendo? 2x mais 1 ao quadrado menos 2. Aqui, moçada, se você quiser desenvolver o produto notável, pode, não há necessidade, mas você pode fazer, né? 2x mais 1 ao quadrado, você pode fazer lá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, ó, f de g de x pode ficar assim, ó, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 4x, ó, aqui eu vou fazer direto, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 eu vou subtrair 2. 1 subtrai 2 fica quanto? Menos 1. Então essa é a função f de g de x. Tudo bem? Uma outra coisa, ó. Se eu fizer o contrário, se eu calcular g de f de x, será que vai dar o mesmo valor? Não necessariamente. Então cuidado com isso aqui, ó. Se nós calcularmos, ó, a função g composta com a função f de x. O que você tem que visualizar? Ó? G de x, quem está entrando no lugar do x não é a função f? Então você tem que substituir no lugar do x a função f. Ó. Então quem que vai ser g de f de x? 2 vezes f de x mais 1. Então quem que vai ser g composta com f de x. G de f de x vai ser, ó, 2 vezes, quem é a função g? Quem é a função f? Desculpa, ó, x ao quadrado menos 2 mais 1. Então, ó, g composta com a função f de x é igual a 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1. Então, a função g composta com f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3. Tá aí, moçada. Beleza? Então, essa é a ideia de composição de função. Então, se divirta fazendo os exercícios aí, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.